Marte, um deserto sem fim, sob um céu fino e rosado, onde o silêncio pressionava os capacetes dos astronautas. Um lembrete constante de seu isolamento. Cada sol terminava com a tripulação, observando o pôr do sol sobre areias alienígenas. O peso da solidão se instalando enquanto a escuridão tomava conta do mundo. A missão corria suavemente, até que o silêncio mudou. Tanaka ouviu um leve arranhão metálico. O sismógrafo de Thorne registrou batidas rítmicas, não sísmicas, mas deliberadas. À noite, até Rostova se esforçava para ouvir além do zumbido do habitat, assombrada pela sensação de que o silêncio estava ouvindo de volta. A sensação de estar sendo observado cresceu. Tanaka, consertando um painel solar, viu uma forma alta e sombria deslizar pela areia, sem traços, fluida, e desaparecida em um instante. A tripulação reassistiu à filmagem, buscando lógica, mas encontrou apenas uma pergunta arrepiante. Eles não estavam sozinhos. A noite trouxe uma escuridão que pressionava o ninho. Sombras tremeluziam na borda dos holofotes, escuras demais, sólidas demais, sempre fora de alcance. Uma noite, uma sombra fluiu pela câmera. Alta, esguia, movendo-se com uma graça aterrorizante, dissolvendo-se na noite marciana. A missão científica havia terminado. A sobrevivência havia começado. Com os suprimentos diminuindo rapidamente e a pressão crescente do isolamento, Rostova e Tanaka se viram obrigados a sair do abrigo seguro do módulo para realizar reparos essenciais. O terreno marciano, antes apenas inóspito, agora parecia um campo de ameaças ocultas, cada sombra sugerindo perigo. Enquanto caminhavam pelas dunas avermelhadas, figuras escuras começaram a surgir no horizonte. Altas, finas, completamente imóveis, como sentinelas silenciosas. Thorne, monitorando do interior do módulo, confirmou pelo rádio. Eles estavam cercados. O medo tomou conta do grupo. Quando tentaram recuar, as sombras pareciam ganhar vida, deslizando pelas dunas com uma velocidade impossível, silenciosas e implacáveis. Era uma corrida desesperada contra o tempo e o desconhecido, sob um sol frio e indiferente, onde cada passo poderia ser o último. O destino deles agora dependia de coragem e sorte. O ninho se tornou sua única esperança, um refúgio frágil diante do desconhecido. Eles correram pelos corredores estreitos, corações disparados, sentindo o peso do medo a cada passo. Ao alcançarem a câmara de descompressão, as sombras já se acumulavam do lado de fora, pressionando a vigia com uma força quase palpável, drenando calor e luz do interior. O habitat gemeu sob o ataque, estruturas metálicas vibrando, alarmes soando em meio ao caos. Por um momento, tudo pareceu perdido. Mas então, como se obedecendo a uma ordem invisível, a escuridão recuou. O deserto marciano ficou silencioso e vazio novamente, mas o terror não desapareceu. A tripulação, ainda ofegante, sabia que aquilo era apenas o começo. Eles tinham que escapar, antes que a próxima noite caísse. A decisão foi unânime: abortar a missão. Não havia mais espaço para dúvidas ou hesitação. O medo era palpável, pairando no ar como uma névoa invisível. Cada membro da tripulação sentia o peso da responsabilidade, sabendo que a escolha de partir poderia salvar suas vidas, mas também significava abandonar anos de trabalho e sonhos em Marte.
Eles empacotaram o essencial, evitando qualquer olhar para fora das janelas, como se temessem encontrar algo à espreita do lado de fora. A caminhada final até o veículo de ascensão foi silenciosa, marcada apenas pelo som abafado das botas na poeira marciana. Cada passo era uma despedida silenciosa, assombrados pelas memórias da perseguição e pelo mistério que nunca conseguiram explicar. Enquanto o módulo de pouso subia, Marte encolhia abaixo deles, sereno e vazio mais uma vez. O planeta vermelho parecia indiferente à partida dos humanos, como se guardasse seus segredos sob a superfície. Para a tripulação, era um alívio deixar aquele solo, mas também uma derrota silenciosa diante do desconhecido. Alívio encheu a cabine, enquanto eles acoplavam com a Hermes, seu santuário, para a jornada de volta para casa. Pela primeira vez em dias, alguns sorriram, trocando olhares de cumplicidade e esperança. O ambiente, antes tenso, parecia mais leve, como se a simples distância de Marte fosse suficiente para afastar o terror vivido. Mas no compartimento de carga, Rostova vislumbrou uma mancha de escuridão que parecia se mover. Uma sombra sem fonte. Por um instante, ela duvidou dos próprios olhos, mas o frio na espinha era real. Algo havia mudado. O desconhecido, que pensavam ter deixado para trás, parecia ter encontrado um caminho para segui-los. Enquanto a nave navegava para a Terra, o silêncio parecia diferente. Não era apenas a ausência de som, mas uma sensação de expectativa, como se o próprio vazio do espaço estivesse atento. Os astronautas trocavam olhares inquietos, percebendo que algo invisível os acompanhava. As sombras tinham vindo com eles. Agora, dentro da segurança aparente da nave, o desconhecido se fazia presente, sutil e ameaçador. O verdadeiro desafio não era mais Marte, mas aquilo que trouxeram consigo, o passageiro invisível que agora habitava o silêncio entre as estrelas.